Eu queria começar a conversa de hoje imaginando algo. Pensa que você está num dia comum, meio corrido, cheio de coisa na cabeça, e de repente alguém puxa um assunto com você. Nada demais, só uma conversa. Pode ser alguém na rua ou um amigo que não falava há algum tempo. E aí, sem nem perceber, aquela troca de palavras muda seu humor, muda sua energia daquele dia. Eu sei que às vezes o que a gente menos quer é uma conversa nesses dias, mas imagina que essa conversa foi realmente boa e você não trocaria ela por nada naquela hora. Aí que fica a pergunta: quanto vale uma boa conversa? Eu sei que pode parecer meio filosófico demais, mas pensa comigo. A gente dá valor para tanta coisa, celular, carro, roupa, viagem, mas quando foi a última vez que você parou para pensar no valor, na importância de simplesmente falar e ser ouvido? E olha que eu não tô falando daquele papo de terapia não, eu tô falando realmente de conversa mesmo. Do tipo que você sai leve depois, que dá risada, que esquece dos problemas. É engraçado como uma boa conversa não custa nada, mas ao mesmo tempo vale mais do que muita coisa nesse mundo. Quem nunca teve aquele amigo que manda uma mensagem, cara, bora trocar uma ideia, e acaba saindo para tomar uma cervejinha ou um refri juntos, come uns petiscos, e no final você se sente muito melhor do que antes. Às vezes só de contar algo em voz alta, a gente já entende melhor o que está vivendo. Eu mesmo já percebi que muita coisa que parecia confuso na minha cabeça ficava mais claro depois que eu colocava em palavras. E isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo, porque conversar é meio que organizar o caos que tá na sua cabeça, sabe? E olha que curioso, a gente está no meio da era da comunicação, mas nunca foi tão difícil ou tão raro ter uma conversa de verdade. Hoje é tudo mensagem de 2 segundos, emoji, áudio acelerado em 2 vezes a velocidade. Eu não tô criticando não, porque eu também faço isso e no meio da rotina às vezes é até importante ter, porque otimiza um pouco mais o seu tempo. Mas você consegue perceber a diferença disso para uma boa conversa? Porque uma conversa não é só trocar informação, é criar uma conexão. Quando a conversa começa a fluir, você sente que não quer mais parar. E às vezes já dá até vontade de marcar a próxima reunião para ter mais conversas como essa. Sem contar que a compreensão é muito melhor. Eu tenho certeza que você já recebeu uma mensagem ou mandou essa mensagem para alguém que foi interpretada completamente errada. Um acha que você está sendo seco demais, o outro que você fez uma piada na hora errada, ou que está dando gelo quando você está só ocupado. A boa conversa ela tem tom de voz, tem risada de verdade, tem olhar, é muito mais vivo. E se eu te perguntar qual foi a última boa conversa que você teve, aquela que você lembra até hoje, pode ter sido com alguém próximo ou alguém desconhecido que você conheceu na hora, mas faz muito tempo. Eu não era muito de conversar, eu sempre fui mais calado, mas aos poucos eu tenho me esforçado mais em ter momentos como esse. E aí eu começo a me lembrando dessas conversas com o tempo. Às vezes no fim da pelada com os amigos, contando algumas piadas, falando sobre os erros do jogo, o drible que alguém levou na hora, na reunião de família brincando com alguém, falando sobre as novidades, contando aquela piada de tiozão, no fim do trabalho quando eu e minha mulher fazemos o jantar falando sobre as coisas do dia. São papos que realmente geram conexão de verdade e não são apenas jogados no WhatsApp para responder de 5 em 5 minutos. Isso me faz pensar que talvez a gente subestime uma boa conversa. Pode reparar, as amizades começam assim, relacionamentos começam assim e até as brigas começam assim, ou pela conversa ou pela falta dela. E isso é porque tudo na vida passa pela voz, passa pela escuta, pelo que a gente diz e pelo que a gente ouve. E tem um detalhe que eu acho maneiro nisso, que é quando você conversa de verdade, você não só fala, mas você se entrega. É como dizer, toma aqui, cara, meu tempo, minha atenção, meu mundo, para você também viver um pouquinho, alguns minutos. E isso, cara, é algo raro, porque tempo hoje é coisa cara, né? E sabe do que mais? Às vezes a gente acha que precisa de grandes respostas, mas o que a gente precisa é só de alguém que ouça. E é por isso que eu digo que uma boa conversa é quase que terapêutica. Ela não precisa ser profunda, não precisa ser filosófica, pode ser simples, sobre nada, sobre trabalho, sobre futebol, sobre a série do momento. O valor não tá no tema que você escolhe conversar, tá na troca. Agora, deixa eu te fazer pensar de um jeito diferente. Se uma boa conversa fosse um produto, quanto você estaria disposto a pagar por ele? É meio bizarro imaginar isso, mas olha que maluco, a gente paga por uma consulta, paga por palestra, paga por cursos, que no fim são pessoas falando com a gente. E aí você vai me falar, ah tá, mas eu pago uma consulta para saber o que tem de errado comigo. Cara, às vezes a conversa é exatamente a mesma coisa. Às vezes você conversa com alguém só para ver como é que você tá, só para ver o que você passou no dia, se aquele problema que você teve realmente é um problemão ou se é uma coisa que você tira de letra. A conversa genuína
genuína, a conversa gratuita e espontânea, essa a gente às vezes nem valoriza. Talvez seja porque a gente tem de graça e tudo que é de graça a gente meio que costuma achar comum. Mas pensa bem, de tudo que você já comprou na vida, quantas coisas realmente mudaram você? E das conversas que você teve, quantas delas você saiu diferente? Não precisa ser um ponto de virada da sua vida. Pode ser que no dia você tá mal e depois de uma conversa você fica bem novamente. Eu sei que até aqui pode parecer que eu tô tentando te convencer que conversa é uma coisa mágica. E talvez eu até esteja mesmo, mas é porque no meio da correria a gente esquece. Esquece de ligar pro amigo, esquece de puxar um papo com a família, esquece até de ouvir a gente mesmo. E já que a gente tá aqui trocando essa ideia, porque sim, eu quero que cada vídeo desse canal seja uma conversa, mesmo que seja só eu falando e você ouvindo nesse momento. Aproveita para poder pensar em quem você poderia conversar ainda hoje. Garanto que não vai ser perda de tempo. E sabe qual é o detalhe mais bonito nisso tudo? Uma boa conversa não tem hora, não tem lugar, não tem regra. Pode acontecer num bar barulhento, numa ligação de madrugada, na fila do mercado ou até aqui nesse vídeo. O que importa não é aonde, mas como. Importa estar presente, estar aberto e estar disposto a isso. Porque se você entra numa conversa só esperando responder, você não está conversando. Então, para a gente fechar o papo de hoje, eu quero que você pense. Quem são as pessoas com quem você tem as melhores conversas da sua vida? Pensa no nome, cara, e valoriza essas pessoas. Não espera datas especiais, não espera ter tempo livre. Cria esse tempo. Porque no futuro, quando você olhar para trás, vai lembrar dessas conversas que teve. E talvez perceba que elas foram o que realmente te sustentou em muitos momentos. Bom, mas é isso. No fim das contas, quanto vale uma boa conversa para você? Eu não sei te dar um número porque para mim não tem preço. Mas eu sei te dizer uma coisa. A conversa é uma das moedas mais ricas que a gente tem para poder trocar. Então, bora valorizar isso. E se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, curte, comenta, compartilha, porque assim a nossa conversa se espalha e a gente continua construindo essa rede de trocas. Valeu, rapaziada, espero vocês na próxima conversa.